Olá a todos do Hematolog. Eu sou Juliana Dallagnol, sou médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje vamos falar de um tema muito em alta, eu acho que é um dos temas mais em alta dos últimos anos, com um convidado super especial, Leandro Figueiredo, ele que também é médico aqui do Hospital Israelita Albert Einstein, integrante da equipe de nutrição do hospital e responsável pelos pacientes da oncologia. Tudo bom, Leandro? Tudo bom, obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, eu. E o que a gente vai falar? Bom, eu acho que uma das primeiras perguntas que os pacientes fazem quando recebem um diagnóstico é o que eu posso fazer para ajudar no tratamento, para se envolver. E uma das coisas que a gente orienta enquanto oncologista é falar para ele sobre a importância da nutrição. Sim. E aqui, como você orienta um paciente oncológico, qual é o papel da nutrição e como a gente deve melhorar isso? Excelente pergunta. Eu acho que é muito interessante porque hoje a nutrologia ela tá muito em voga, né? Existem muitas fake news em cima disso. E o que a gente pode falar é que não existe uma dieta perfeita para tratar um paciente oncológico, né? Oncohemato. Então, a gente não tem hoje um perfil de dieta específica para esses pacientes. O que a gente sabe é que uma dieta de alta qualidade nutricional, com poucos ultraprocessados, sal adequado, gorduras adequadas, uma quantidade de frutas e vegetais também adequados para esse paciente, que está dentro do nível de um nível saudável, né? Isso faz com que esse paciente ele consiga enfrentar o tratamento de uma maneira mais adequada. A gente não tem necessariamente dietas específicas, mas a gente sabe que em alguns momentos, especialmente antes, durante e após o tratamento, a gente precisa ajustar algumas questões de metas nutricionais para ele, como metas calóricas, metas proteicas, e alguns suplementos podem ser utilizados durante esse processo. E outra pergunta comum, né, é a relação do açúcar e câncer. Eu sei que você já está cansado de ouvir, mas você sabe que isso é um lugar comum, que os pacientes sempre perguntam se existe relação, se isso é verdade, pode comer açúcar durante o tratamento? Pode sim. Só que sem exageros. O que a gente sabe a gente não pode fazer uma dieta rica em açúcar, uma dieta que seja extremamente rica em ultraprocessados. O consumo de açúcar, mesmo nos guidelines, né, nos protocolos que a gente tem aí, até para o diabetes, eles consideram uma quantidade ali mínima de consumo, mesmo considerando um perfil de diabetes, né? Óbvio, quanto menos açúcar refinado, melhor. Quanto menos ultraprocessados, melhor. E isso faz com que não impacte para melhor nem para pior no tratamento. Mas, de forma geral, para a saúde dele é muito importante que a gente tenha essa redução de açúcar. E você, como especialista, qual momento você acha que o nutrólogo entra no cuidado do paciente oncológico? É bem legal. A gente fala que a nutrologia, ela tá do início da vida aos cuidados paliativos na terminalidade. Então, desde o diagnóstico, antes do diagnóstico na prevenção, no diagnóstico, durante o tratamento e após. E a nutrologia vai ter um papel muito importante de fazer suporte desse paciente para que ele consiga enfrentar o tratamento, né? Não é a gente que vai dar o quimioterápico, mas é a gente que vai fazer com que ele tenha força suficiente para conseguir lidar com o tratamento. Legal. E puxando aí essa conversa que você colocou muito bem sobre o momento que a nutrologia entra, aqui no hospital a gente tem a prática já há um certo tempo de fazer uma avaliação multiprofissional quando o paciente vai para o transplante. E aí, focando um pouquinho aí no papel da nutrologia no transplante medula óssea, a gente sabe que tem alguns cuidados que a gente poderia enxergar como pré-transplante, intratransplante e pós-transplante. Você quer falar desses momentos, o que a gente deve adequar? Bem interessante, né? Porque cada fase a gente vai ter alguma questão, né? Especialmente no pré-transplante, a gente sabe que pessoas que têm mais fragilidades, como sarcopenia, idosos e os extremos de peso, baixo peso e obesidade, são os indivíduos que vão ter provavelmente mais sintomas e vão ter mais dificuldades durante o transplante. E logo no condicionamento, a gente já começa a ter algumas questões como mucosite, diarreia, e isso se intensifica no transplante, né? E a nutrologia, ela entra como suporte até para esses pacientes, seja em suplementação oral, seja em uso de nutrição enteral, que é aquela nutrição que vai pela sonda, né, para alimentar esse indivíduo independente da ingesta alimentar, ou pela nutrição parenteral. E a nutrição parenteral, ela acaba sendo uma das nossas ferramentas mais utilizadas durante o transplante de medula, porque como eles têm muita intolerância gastrointestinal, pela mucosite, pela perda de paladar, pela questão de alteração de olfato, às vezes vômito, diarreia, a gente consegue fazer esse tipo de nutrição que é via endovenosa. Isso poupa o trato gastrointestinal do paciente, gerando menos sintoma, sustentando ele durante o tratamento para que ele consiga manter massa muscular, peso, ou minimamente a gente estagnar essa perda. E fazer com que ele consiga chegar até na sua pega, né? Fazer com que ele, que ele passe pelo processo de uma maneira
menos dramática. Uhum. E que a recuperação logo no pós, ele consiga também se reabilitar de uma maneira mais adequada. Muito bom. E eu acho que é muito interessante a gente falar aqui que apesar da gente ter todos esses recursos, né, o controle de sintomas acho que ainda é muito difícil. E eu acho que a educação do paciente, dos seus familiares, para compreender essas alterações de paladar que são tão importantes, essas náuseas e vômitos que muitas vezes, mesmo com arsenal terapêutico, a gente ainda tem alguns likes e o paciente precisa ser parceiro nisso, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre alteração de paladar. Que dicas você dá para o paciente do ponto de vista funcional, assim? O que você orienta para isso? Acho que o primeiro é entender que isso é transitório. Uhum. A alteração do paladar, ela vai ser momentânea e com o tempo ela vai ser recuperada. A gente sabe que alguns micronutrientes, por exemplo, podem participar da melhora do paladar, como por exemplo o zinco. Uhum. Então, níveis séricos de zinco mais adequados, provavelmente um paladar um pouquinho menos alterado. Mas ajustes de sabor, porque a gente sabe que alguns pacientes vão ter uma piora do paladar ou para doce, ou para o salgado, ou para o amargo. E a gente trabalhar a alimentação dele para que ele tenha um perfil de alimento ofertado muito mais dentro daquela consistência que ele gosta. Então, se o doce não foi alterado para ele, provavelmente, talvez, até incluir um açaí no lanche para ele, associado com whey protein, que é proteína, fazendo com que ele consiga manter uma meta calórica mais adequada junto com proteína. Alguns pacientes vão ter alguns sintomas de mucosite, então a laser terapia, ela ajuda a melhorar, né, que a odontologia acaba fazendo nos nossos pacientes, o acompanhamento. O uso de gelo, algumas especiarias, como por exemplo o gengibre, ele pode também ajudar a melhorar um pouquinho mais a questão da sensação do paladar e tudo mais. A temperatura desse alimento, às vezes muito quente ou muito frio, pode irritar esse paciente. Então, fazer com que seja um pouco mais em temperatura mais ambiente. E o paladar também inclui o olfato, né? Então, se a gente também sabe que esse paciente vai ter uma distorção de olfato, às vezes, na hora que chega o alimento, em vez de abrir ali e ele sentir aquele olfato e nausear e causar um desconforto, talvez abrir esse recipiente do alimento longe para que saia o cheiro e quando ele for comer, ele consiga comer com mais tranquilidade, sem náusea. Diminuir a quantidade de temperos, como por exemplo alho, cebola. Eles alteram muito o paladar também e deixam o paladar mais metálico para esses pacientes. Eu adorei a dica do açaí. Para quem não sabe, eu e o Leandro, a gente veio da mesma faculdade lá do Pará, então todo mundo falou em açaí é com o paraense mesmo, né? Outra coisa que, poxa, dúvida comum, e eu também acho que tem muita fake news envolvida, é o uso de probiótico. Qual é o papel nos pacientes oncológicos? E aí eu separo, acho que em 2 momentos. Então, a gente tem o paciente oncológico que está fazendo imunoterapia, terapia-alvo, e a gente tem o paciente do transplante que toma imunossupressor, o paciente da leucemia que fica neutropênico. Então, eu acho que é importante a gente ver que na oncologia, o que é verdade para um, às vezes não é verdade para outro paciente. Sim, e eu acho que a verdade é essa, é caso a caso. Não adianta a gente dizer que existe uma cepa milagrosa que vai melhorar aquele quadro de disbiose, no caso, ou seja, essa alteração do equilíbrio das bactérias intestinais. Inclusive, meu mestrado foi em microbiota intestinal, mas já voltado para o paciente com diabetes tipo 1. O que a gente sabe? A disbiose, essa alteração, ela vai acontecer. Só que tem indivíduos que vão precisar de alguma intervenção e, às vezes, a intervenção ela vai ficar muito mais presa dentro do consumo de fibras, que vão selecionar mais bactérias boas para esse intestino ficar mais saudável, do que dar, de fato, bactéria. Porque a gente sabe que esses pacientes estão imunossuprimidos. Fazer uma suplementação, um acréscimo de bactérias que podem potencialmente aumentar risco de translocação bacteriana e infecção desse paciente é muito perigoso. Então, é sempre caso a caso. A gente não faz probiótico à torta direita. A gente seleciona o paciente, a gente entende o momento do tratamento dele e realmente decide se vale a pena ou não. E casos mais graves, fazer a avaliação do microbioma intestinal e decidir se realmente faz sentido ou não acrescentar probiótico ou não. Legal. E acho que outra situação que também está sendo meio que estão se misturando quais são, a gente falou um pouquinho aí de oligoelementos, né, falou de probióticos, mas a gente sabe que também existe a necessidade de alguns pacientes usarem
algum tipo de reposição hormonal, né? Acho que a gente está adentrando um pouquinho aí outra especialidade como endócrino, mas faz parte da nossa realidade, né? Da minha, da sua. Sim. Então, qual paciente precisaria de uma reposição hormonal? Você acha que tem algum papel para o paciente oncológico? Não necessariamente na cura do quadro oncológico, mas no suporte de qualidade de vida do paciente. E existem pacientes específicos. Então, por exemplo, paciente com câncer de próstata, provavelmente a gente, dependendo da fase de tratamento, talvez a gente opte por não fazer reposição hormonal para esse paciente. Paciente com câncer de mama, por exemplo, né? Agora, existem outros, por exemplo, de transplante de medula óssea. Às vezes eles estão em um quadro de hipogonadismo franco, que você percebe que ele tem um quadro de sarcopenia associado, ele está com dificuldade de até se levantar, de fazer suas coisas no dia a dia, até mesmo aqui internado, e a reposição hormonal, ela entra como tratamento por um hipogonadismo específico. Mas são casos muito individualizados, não são todos que a gente vai fazer. Legal. E vocês trabalham de mão dadas com a nutrição do hospital, né? E todo médico que passa a visita, principalmente na ala do transplante, o que mais recebe é, né, questões relacionadas à baixa aceitação, enfim, a questão da nutrição. Então, assim, como é a sua interação com a equipe multi, da nutrição especificamente? Como são as orientações? Legal, bem legal. Eu brinco que a nutrologia não vai existir se não existir a nutricionista também, né? A nutrição. Então, a gente trabalha em conjunto. Então, a gente sempre, todo dia, a gente acaba olhando o mesmo paciente, cada um coloca a sua impressão, entende se é o momento de intervir de uma maneira um pouco mais, vamos falar assim, agressiva, no sentido de talvez passar uma sonda nasointeral para poder começar a alimentar esse paciente, ou até iniciar a nutrição parenteral. Se não é a nutrição, é difícil a gente fazer um cardápio adequado para esse paciente, né? Um cardápio que ele se sinta mais acolhido. Até pacientes que são de fora do país, né? Que tem um paladar um pouco diferente, seja Chile, Bolívia, e tentar adaptar esse cardápio para esse paciente, né? Que seja mais afetivo. E quanto mais afetivo, melhor para ele, mais fácil de aceitar. Ou mesmo aqui dentro do Brasil, né? Que a gente tem essas variações regionais. Sim. E a nutrição, ela entra com esse papel fundamental. E até mesmo na escolha dos suplementos, né? A gente sempre está junto para poder tentar entender qual suplemento vai ser mais interessante. Às vezes suplemento líquido, que aí já vem pronto, às vezes suplemento creme, ou mesmo suplemento em pó, que você consegue diluir ali no alimento para o paciente consumir, e ali você vai estar dando mais caloria, mais proteína para esse paciente. E acho que a última pergunta, assim, qual é o paciente hoje que você fica atento a risco nutricional, né? No paciente oncológico, tem um perfil que te preocupa mais? Sim, com certeza. Eu acho que o maior perfil de preocupação sempre é o paciente idoso. Paciente idoso, sarcopênico, aquele paciente que você percebe que já tem alteração de paladar, habitualmente já come muito pouco. A tendência dele desnutrir durante o transplante, ela é muito séria, muito grave. E é importante que a gente faça um preparo desse paciente, que a gente tenha pelo menos 10, 14 dias ali antes de mais suplementação, mais intervenção, mais fisioterapia, para que ele chegue mais rígido para o transplante e ele consiga passar pelo processo. E são realmente os pacientes que têm mais tendência a complicar. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse indivíduo. Eu acho que tem muitas perguntas, né? Assim, a gente vê que cada vez mais os pacientes estão interessados e, com certeza, a nutrologia é uma forma de ajudar no tratamento. Então, eu queria que você finalizasse aí o nosso Hematocast com as suas palavras para os pacientes, por favor. Lembrando que não existe dieta milagrosa, o que a gente sabe é que existe tratamento adequado. E o suporte nutrológico, ele vai ser necessário sempre para que você passe pelo tratamento, seja no preparo, durante e no pós. Porque no pós também a gente precisa acompanhar esse paciente e prevenir recidiva com uma boa alimentação, um bom estilo de vida. E a nutrologia, ela vem aí para intervir nessas questões. Muito obrigada, Leandro. Até o nosso próximo, então, Hematocast. Eu que agradeço. Obrigado.